Que a graça e a paz de nosso Senhor esteja com cada um de nós mais uma vez. Estamos aqui na dependência de Deus, que Deus possa colocar palavras na minha boca e que Deus encontre guarita no coração de quem está ouvindo. E hoje nós vamos falar sobre a simbologia do número 7, o significado do número 7 e a presença do número 7 várias vezes ali na Bíblia. Nós vamos encontrar, pelo menos em toda a Bíblia, o número 7 800 vezes. Só no livro de Apocalipse, nós vamos ver o número 7 ali 50 vezes. Então nós vamos entender um pouco como o número 7 está presente na Bíblia e o que ele significava ali para aquelas pessoas, né? E agora nós vamos entender um pouco como ele se apresenta ali na Bíblia, né? Logo no livro de Gênesis, logo no início do livro de Gênesis, nós vamos ver que Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º dia ele descansou. O número 7 significa perfeição, plenitude, e depois de Deus fazer uma obra tão bonita, né? Em 6 dias, aí no 7º dia ele descansou. A gente vai ver também a história de José. José estava ali na prisão e o faraó tem um sonho, né? Ele sonha com 7 vacas magras devorando 7 vacas gordas, 7 espigas magras devorando 7 espigas gordas. E José disse que este sonho significa 7 anos de seca e 7 anos de fartura que vai ter ali no Egito. E José vai administrar esses 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca. Jacó também foi uma pessoa que precisou trabalhar 7 anos para poder se casar com Raquel. Mas o seu tio Labão deu Lia, né? Que era a filha mais velha. E depois o Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para ter realmente o amor de Raquel. Josué, para poder derrubar ali o muro de Jericó, precisou dar 7 voltas ali no muro e tocou as trombetas para que o muro caísse. Foram 7 dias ali rodeando o muro em silêncio, em oração silenciosa. Naamã também era um homem, um senhor do exército, né? Que tinha uma lepra e foi preciso Eliseu dizer que era preciso ele mergulhar 7 vezes ali no Rio Jordão para ser curado. Por que não poderia mergulhar 6 ou 8 vezes, né? Exatamente 7 mergulhos no Rio Jordão. Então a gente percebe a presença do número 7 aí na Bíblia, né? Lá em Apocalipse aparece o número 7 50 vezes. A gente vai ver ali as 7 cartas que é escrito para as 7 igrejas, os 7 selos que tem que ser abertos, as 7 trombetas que vão ser tocadas, os 7 cálices, sempre aparecendo o número 7. E para finalizar, a gente vai ver também agora no livro de Mateus, no capítulo 18, versículo 22, quando Pedro pergunta a Jesus: Jesus, nós devemos perdoar 7 vezes? Aí Jesus, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas esse número não é exatamente quantas vezes nós devemos perdoar, a quantidade, mas o perdão não vem pela quantidade, mas pela qualidade. Quem está pedindo perdão é de coração, se arrependeu de verdade? E quem está perdoando de verdade? Então, não é que nós devemos perdoar 70 vezes 7, a quantidade, mas é a qualidade. É exatamente a honestidade, a fidelidade e um coração verdadeiro, um coração que se arrependeu e pediu perdão. E aquela pessoa que teve um coração bom, misericordioso, ao ponto de perdoar. O número 70 vezes 7 não significa que temos que perdoar alguém o mesmo erro 70 vezes 7 só no dia, como algumas pessoas gostam de talvez comentar, né? Devemos perdoar 70 vezes 7 durante o dia. Então, quero dizer a você que o perdão não é a quantidade, mas é a qualidade. Como
a pessoa tem pedido perdão? Foi de coração? E como a pessoa perdoou? Perdoou de coração, tentou esquecer aquela mágoa, né? Então a gente tem que entender que o perdão é a qualidade e não a quantidade. E Jesus também ele fala numa parábola sobre o credor incompassivo, uma pessoa que devia 60 mil denários. E aquela pessoa que tinha que receber, perdoou. Eu vou lhe perdoar esses 60 mil denários que você me deve. E essa mesma pessoa que devia 60 mil denários, alguém também devia a ele somente 100 denários. E ele não conseguiu perdoar. Então a gente vê a quantidade, a questão do denário. O que é um denário? Denário equivale a uma diária de trabalho. Um denário é uma diária. E uma pessoa devia a ele 100 denários e ele não perdoou. Mas ele devia 60 mil denários a uma pessoa. E ele foi perdoado. Então a gente tem que ver, não é só a questão da quantidade, mas principalmente é a qualidade. Devemos sim perdoar várias vezes, mas sempre de coração. Que Deus nos abençoe, que Deus coloque no nosso coração o desejo de pedir perdão e de saber perdoar. É muito importante pedir perdão e saber perdoar. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.